Uma reunião em Kiev com o primeiro-ministro da Ucrânia e o diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa tratou das necessidades e os desafios no setor da saúde. A organização afirmou que 700 hospitais foram destruídos no país com a guerra. Assunto para o nosso colunista de assuntos internacionais, Jamil Chad, que está aqui conosco. Jamil, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, a guerra na Ucrânia segue pautando as discussões, né? Boa tarde. Boa tarde ou boa noite já para você aí? Final de tarde, boa tarde, Diego, boa tarde a todos. Olha, é uma questão absolutamente fundamental, porque muitas vezes nós falamos de armas nucleares, de avanços militares e de tantos outros temas da guerra e deixamos de fora o debate, ou pelo menos a situação dos serviços básicos hoje na Ucrânia, entre eles a questão da saúde. O que a OMS está dizendo, de uma forma muito clara, mais de 700 hospitais e centros de saúde totalmente destruídos ou parcialmente destruídos. Isso significa, Diego, que você tem um enorme déficit de capacidade de lidar com os feridos ou com qualquer outro, porque a população continua ficando doente de qualquer outra doença, né? Então você tem aí uma situação extremamente grave. Existe uma campanha, inclusive, entre as potências ocidentais para ajudar a reconstruir justamente esses hospitais. Mas é muita coisa, é uma destruição muito profunda. O que propõe a OMS? Que se crie algum tipo de corredor humanitário justamente para permitir que as pessoas feridas, mas também os doentes, possam ser de alguma forma atendidas. Lembrando que atacar hospital, atacar uma ambulância, atacar qualquer serviço de saúde numa guerra é um crime de guerra, ponto. Não há nenhum tipo de discussão. Mas o que nós vimos aí nos últimos 9 meses é, obviamente, um avanço muito grande nessa área. Há um outro aspecto também que preocupa a OMS, que é a questão do inverno que começa a chegar. O inverno ucraniano é absolutamente duro. Esse ano, a previsão, inclusive, é de que ele seja, mais intenso. E aí você pode imaginar uma situação dramática num país que, por exemplo, só hoje, a situação de hoje, 10 milhões de pessoas sem abastecimento de energia elétrica. Isso significa, na prática, 10 milhões de pessoas sem aquecimento, sem a possibilidade de ter algum tipo de fornecimento de energia para garantir o seu aquecimento. Isso vai fazer, segundo a OMS, a Ucrânia a viver o seu pior inverno em décadas. Obviamente, uma situação que pode gerar, inclusive, um número maior de mortes. Outro alerta da OMS: o frio mata. Não há nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Portanto, esses ataques russos nas últimas semanas, contra instalações de energia elétrica, contra usinas de abastecimento, tudo isso tem como objetivo central minar a resiliência da população ucraniana nesses próximos meses que serão decisivos para a guerra. Pois é, Jamil, vou aproveitar a sua participação ainda nesse assunto, vou trazer uma informação adicional sobre a guerra na Ucrânia. O país, lá o Ministério Público ucraniano, afirmou que descobriu 4 locais de tortura usados pelos russos enquanto ocupavam Kherson, né? A cidade que foi retomada há pouco tempo, fica no sul da Ucrânia, foi recuperada pelas forças ucranianas de Kiev, né, dia 11 de novembro, ou seja, há pouquíssimo tempo. Em declaração, as autoridades ucranianas disseram que entre os 4 prédios visitados pelos pesquisadores estavam centros de detenção provisória de antes da guerra, onde durante a tomada da cidade os ocupantes tiveram ali detidos pessoas ilegalmente e as torturavam brutalmente, segundo o governo da Ucrânia, que afirmou também que os investigadores apreenderam pedaços de bastões de borracha, um bastão de madeira utilizado aí pelos ocupantes para eletrocutar civis, uma lâmpada incandescente e balas também foram encontradas. Ou seja, esses possíveis crimes de guerra, né, Jamil, a gente tem falado sobre eles e são versões que se apresentam, é claro, elas precisam ser comprovadas, mas ainda vão ser investigados aí nos próximos meses esses crimes que podem ter sido cometidos durante a guerra. É verdade, Diego. E isso já foi verificado, por exemplo, na periferia de Kiev, quando as tropas russas deixaram aqueles pequenos vilarejos, principalmente no norte de Kiev. O que se descobriu foi justamente um sistema de repressão muito impressionante, no fundo. A ONU criou um grupo de investigação, esse grupo de investigação foi ao local, não só a ONU, o Tribunal Penal Internacional também fez isso, e a comprovação
foi de que, sim, esses crimes aconteceram. E, claro, é absolutamente fundamental que, neste momento, não apenas os crimes sejam investigados, mas que, claro, algum tipo de coleta de dados aconteça. Por quê? Porque daqui a 5 anos, daqui a talvez 2 anos, fica muito difícil você recuperar o que aconteceu nessas regiões e, eventualmente, buscar culpados. Então, é absolutamente fundamental que você tenha essa apuração acontecendo de uma forma quase imediata, quase, basicamente, assim que as tropas russas saem, isso é feito. Algumas investigações da ONU já foram concluídas e elas concluíram, sim, que crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram cometidos pelos russos. Mas é também interessante porque essas mesmas investigações apontaram que, em algumas instâncias, claro, num nível muito menor, as tropas ucranianas também cometeram crimes de guerra. Portanto, essa apuração de dados ela é fundamental para que, eventualmente, em algum momento do futuro, a gente possa falar em reparação e levar os responsáveis à justiça. Jamil, os olhos do mundo estão voltados para a Rússia, para a Ucrânia, mas também para o Catar nesse momento, a Copa do Mundo sendo realizada. Eu vi que você tem dado uma atenção especial a essa cobertura, principalmente nos direitos à população civil, direitos humanos, não é? O Catar tem aí sérios problemas. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre a população trabalhadora, formada sobretudo por imigrantes, né? Que não tem ali direito nenhum, é utilizado como mercadoria. Ainda há a questão envolvendo a população LGBT, não é? Sobre direitos, é um crime ser LGBT no Catar, e as mulheres que precisam de autorização de um homem para se casar, inclusive você escreveu sobre esse assunto hoje. Diego, olha, se a FIFA tinha a intenção de mudar o seu estatuto para incluir direitos humanos, ela vai ter de ser coerente. E ser coerente é levar os seus torneios para locais que ou respeitam ou pelo menos fazem um esforço para respeitar. E o que eu vou fazer nos próximos dias, na verdade, até o final da Copa do Mundo, todos os dias, trazer um aspecto dessa realidade do Catar, não só em relação aos trabalhadores estrangeiros, mas à própria população local. As mulheres, as várias leis de restrição às mulheres que existem no Catar, comunidade LGBT, como você falou, mas também imprensa, democracia, tantos outros temas que vão percorrer basicamente essa Copa do Mundo. Aquela história, né, Diego? A Copa do Mundo é um espelho e você não escolhe a imagem que você quer que o espelho reflita. Não, olha, eu quero só a parte bonita, eu só quero essa parte. Ela reflete tudo. Então, queremos torcer, queremos acompanhar a Copa do Mundo, muito bem, mas vamos saber exatamente o que é que nós estamos assistindo. Muito bom, Jamil. Vamos seguir fazendo esses temas também aqui ao longo da programação. Agradeço demais a você. Bom início de noite, então. Bom trabalho, Jamil. Diego, tudo de bom para vocês. Valeu.